boa tarde você do Cidadania do Amanhã Podcast. Seja bem-vindo a mais um podcast. Esse que é um especial do Dia das Mães, especial aqui para toda mãe e principalmente para as mães de especiais. E neste domingo, o podcast e também o programa Cidadania Ativa voltado justamente para essa questão do Dia das Mães, as mães, a importância das mães para toda a sociedade, para a família, para a conjuntura de todo o ecossistema em todo o mundo e todo local, principalmente no Brasil e voltado aqui para o Nordeste, a mãe que é tão calorosa, né? Primeiramente, agradecer aos nossos patrocinadores que ficam passando aqui na TV, a Disfarm Saúde, nossa amiga Deliane, grande abraço. Grupo Max, há mais de 23 anos atuando em toda a região aqui, trazendo tudo que é de tecnologia e também de informática, e os outros patrocinadores que ficam passando na nossa TV, a gente agradece. E para dar início a esse bate-papo aqui, a gente vai pedir para que a nossa entrevistada aqui hoje se apresente, fale quem ela é, a origem dela e por que ela está aqui hoje também. Seja bem-vinda, Isabela. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer ao podcast Cidadania do Amanhã pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando um pouco da minha história. Eu me chamo Isabela, sou mãe, empresária, dona de casa, mãe de 2, Dante, que é uma criança autista, nível 3 de suporte, e o Dimitri. Eu sempre quis ser mãe, sempre sonhei em ser mãe. Desde pequenininha, era um dos meus maiores sonhos, era ser mãe. E aí... conheci o meu esposo e começamos um projeto, né, de tentar ter filhos, né, de engravidar, que também não foi um projeto fácil, tivemos alguns empecilhos, eu fui tentante, por mais de um ano eu fui tentante e até recebi um pré-diagnóstico de infertilidade, né, passei por vários especialistas e um deles falou que naturalmente nós não conseguiríamos ter filhos. E aí eu resolvi só descansar e esperar em Deus, né? Talvez não esteja no tempo certo, talvez não seja no meu tempo, seja no de Deus mesmo. E 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida, naturalmente, né? E aí veio Dante, meu primeiro filho. Dante, ele foi muito sonhado, muito desejado, muito idealizado, né? Nós queríamos muito ter ele. E ele nasceu, um bebê muito chorão. O Dante, ele chorava, ele tinha as horinhas ali de chorar toda noite, ele chorava muito. Que isso já era, né, do autismo, e a gente não sabia, não entendia, né? A gente não vem preparada para ser mãe. Você não aprende na escola como ser mãe, né? É na vida mesmo. E é isso. Bom, é muito bom, Isabela, tu já começar essa história de como começou essa ser mãe, como é que foi feito esse processo e tudo mais, e apresentar um pouquinho da dificuldade que foi ser mãe a primeira vez, né? E aí, logo o primeiro filho, o filho autista. Quando foi realmente que vocês perceberam que ele, Dante, era autista? Quando é que vocês começaram a perceber alguns sintomas, alguns feelings, algumas pegadas no ar que vocês iam pegando? Não, esse rapaz aqui, ele pode realmente ter algum aspecto aqui. Precisamos procurar ajuda para ver e fazer o diagnóstico correto e aí, a partir daí, poder começar um tratamento, começar a criação daquele filho. Quando é que começou esse processo mesmo de amadurecimento dessa ideia? E aí dentro disso eu já pergunto outra coisa também. Como é que foi a aceitação, tanto sua como do seu marido e da sua família, sabendo disso quando realmente foi feito o diagnóstico? Pronto. Eu sempre percebia que Dante era diferente, né? Eu costumo dizer que é instinto de mãe. Eu convivia muito com outras crianças, eu sempre gostei muito de criança. E o Dante foi desenvolvendo e eu via que ele era uma criança diferente. Dante, ele era um bebê que ele não gostava de colo. E eu me perguntava, como é que um bebê não gosta de colo? Todo bebê quer colo, né? E aí,
a Dante vai fazer 7 anos e há 6 anos atrás pouco se falava sobre autismo, né? Eu sabia que o autismo existia, mas eu não sabia como identificar. E eu costumo dizer assim que quando o problema não é na nossa casa, a gente não tem tanto interesse em tentar entender, né? E aí o tempo foi passando e tivemos uma dificuldade na introdução alimentar de Dante, né? Fomos começar a introdução com 6 meses e ele já um pouco resistente ali na parte da introdução alimentar. Mas até então, minha sogra dizia, não, o pai dele era assim. E a gente ia levando, né? Dante completou 1 ano, ele não andava. Tudo bem que o bebê ele tem até 1 ano e 4 meses para andar, né? Mas ele não andava e ele não correspondia aos estímulos que nós fazíamos com ele. Ele não andava, ele não falava, ele nem balbuciava, né? Ele não fazia coisas que um bebê de 4 meses faz, por exemplo, né? Que era uma atenção compartilhada. E eu chamava muito ele e ele nem olhava para mim, como se ele não ouvisse, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, Dante é diferente, Dante é diferente. E meu esposo, não, você tá doida, minha mãe, todo mundo dizia que eu tava louca. E eu, Senhor, não é normal, mas me guie, né, me capacite. E aí eu sempre conversava com o pediatra, todo mês eu falava, doutor, Dante tem 1 ano e 2 meses, ele ainda não anda, né? Ele nem balbuceia mamã, papai, nada, né? Isso é normal. Aí eu comecei a perceber que ele não brincava de uma maneira funcional. Eu via, né, minha sobrinha, que ela brincava até com os carrinhos mesmo que a gente tinha ali, que Dante tinha, ela sempre brincava dando funcionalidade ao objeto, que é um carrinho, e ele não. Ele pegava um carro e ele ia brincar com aquela roda do carro, ele não dava função aos objetos. No aniversário dele de 1 ano, ele ganhou um cubo mágico, aqueles cubozinhos que botam, né? E aí, no cubo tinha as letrinhas de você encaixar, na verdade, um cubo de encaixe. E tinha A, B, C, D, círculo, bolinha. E ele encostou em mim e ele botou A, B, C e D. Aí eu falei, meu Deus, Janderson, olha isso, como é possível? O menino tem 1 ano e 2 meses, ele não fala nada. Não... Aí ele olhou pra mim e disse, isso é coincidência, Isabela. Aí eu, não é possível. E aí Dante olhou e A, B, C, D, em inglês. Aí eu falei, não pode. Não tem condição, isso não é normal. E aí eu, mais uma vez, questionando com o pediatra e os dias foram se passando e nada. Na consulta de 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, o pediatra me falou, Isabela, é porque ele não convive com outras crianças. Ele tem contato com outras crianças? Aí eu falei, não tem. Pronto, quando você colocar ele na escola, ele vai começar. Ele vai socializar melhor, ele vai desenrolar mais. Eu, não, tudo bem. Só que eu nunca me conformei com isso. E aí eu dizia, meu Deus, eu não sei o que meu filho tem, mas eu preciso descobrir o que ele tem. Normal não é. Não que ele não seja normal, né? Mas aí Deus ele fala muito comigo em oração, sabe? Tudo que eu peço, ele me mostra de alguma forma. Eu só preciso entender o que ele quis me mostrar. E quando foi um dia, eu estava no Facebook, na época o Instagram era pouco usado, e apareceu um vídeo, sinais de autismo em bebês. E eu me lembro que meu pensamento no momento foi, não estou fazendo nada, vou assistir esse vídeo. E aí, naquela hora que eu assisti aquele vídeo, eu dei o diagnóstico do meu filho. Eu falei, Dante é autista. Aí, mas você tá louca e tal, os questionamentos, né? E o meu filho é autista, ele tem todas as características possíveis de uma criança autista. Dante, ele era aquele autista clássico mesmo, sabe? E aí eu falei, não, vou colocar na escola. Vou colocar na escola para ver se realmente ele vai desenvolver. Nesse meio tempo, me indicaram um neuropediatra, que disseram que era um profissional que seria, né, adequado para dar esse diagnóstico. E eu comecei a estudar sobre autismo para eu tentar entender o que era, para poder, de alguma forma, ajudar meu filho, né? E eu comecei a estudar incansavelmente sobre autismo. Eu achei que eu estava ficando louca mesmo, porque minha vida era estudar autismo, saber o que era, saber como tratar, o que eu podia fazer para ajudá-lo, né? E aí tentamos uma consulta com o neuro e a consulta só tinha vaga para uns 2 meses depois. Nesse meio tempo, coloquei Dante na escola e a primeira foto do primeiro dia de aula na escola de Dante, ela me marcou muito. É uma foto que eu ainda guardo até hoje. Dante, ele não chorou na escola, todas as crianças chorando, berrando pela separação, né?
E Dante super tranquilo. E, tipo, minha mãe, meu esposo, olha aí, ele não tá nem aí, eu não, sabe? E aí essa foto me marcou muito, porque nela todas as crianças estão em um círculo, brincando, com as duas professoras ao redor, e o meu filho, ele tá sozinho no fundo da sala, olhando para as crianças com receio, com medo, não sei. E aí nessa foto também eu não tive dúvida, né, que ele era autista. Chegou o dia da consulta e eu, Dante, pelo amor de Deus, meu filho, faça tudo que você faz em casa na consulta, não deixe sua mãe como louca. Não que eu queria que meu filho fosse autista, mas eu precisava de um rumo, eu precisava de um norte. Sim, exatamente. Meu filho já tinha 1 ano e 6 meses e ele não falava. Ele não falava, ele mal me olhava nos olhos. Eu chamava incansavelmente por ele e era como se ninguém estivesse falando com ele. E aí cheguei no neuro pronta, sabe assim? Meu esposo, resistente aí, né? Falou, eu vou te provar que você tá louca hoje. Eu quero mesmo que o neuro diga que eu tô louca. Eu quero aquele dia que eu tô louca, que meu filho não tem nada. Porque assim, quando você pensa em ser mãe, você idealiza um filho perfeito. Não que o meu filho não seja perfeito, né? Aos meus olhos ele é perfeito. Mas você não quer um filho com algum transtorno, com alguma comorbidade, né? E aí o neuro falou, mãezinha, eu vou avaliar ele, por enquanto eu não quero que você fale nada. E aí o Dante, ele enfileirava muitos objetos, sabe? Ele pegava um alfabeto com 1 ano e 6 meses e ele montava o alfabeto móvel inteiro. E aí, graças a Deus, tudo que eu queria que ele fizesse lá, para o neuro ver, ele fez. E aí o neuro, sim, agora eu quero que você diga o que lhe trouxe até aqui. E eu, olha, doutor, meu filho é autista. Aí ele sorriu, né? Aí ele, tá, mas por quê? Olha, meu filho, ele tem uma hipotonia muito grande. E depois que eu comecei a estudar sobre autismo, eu peguei alguns termos, né, científicos para tentar entender melhor. E aí eu comecei a analisar as fotos de Dante. Eu vi que a maioria das crianças autistas, elas tinham hipotonia. O que é uma hipotonia? Uma fragilidade muscular. Então, Dante, ele demorou para andar, ele não engatinhou, ele se arrastava justamente por não ter força nos tônus musculares. E eu parei para analisar as fotos dele e todas as fotos dele ele estava com a boquinha aberta. Ainda hoje ele não consegue ficar com a boca fechada, né? E olha, meu filho, ele tem uma hipotonia, ele tem estereotipias, que são os flaps, ele faz isso, isso e isso. Aí eu comecei a falar tudo, aí ele parou, aí ele disse, tá certo, você é da área da saúde? Aí eu falei, não, doutor, eu sou da área do Google. Foi até uma surpresa, né? Eu sou da área do Google. Aí ele, olha, mãe, é o seguinte, muitas mães ficam pilhadas procurando um diagnóstico do filho e começam a enxergar coisas que não existem. Aí nesse momento eu disse, pronto, eu estou louca mesmo, né? Ele, mais, vendo o Dante aqui, tudo que você me falou se encaixa. Hoje eu não posso dar um diagnóstico para o seu filho. Ele só tem 1 ano e 6 meses, nós estamos em uma consulta de avaliação. Mas se eu pudesse te dizer hoje, de certeza, assim, em porcentagens, de 100% de chance do seu filho ser autista, 90% eu lhe garanto. Então foi alto. Então, assim, sabe? Aí eu meti logo, ó, e o pai não aceita. Porque eu precisava que ele falasse com o pai de uma forma que ele conseguisse enxergar melhor. Não era nem, não sei se a palavra não é aceitar, sabe? Mas uma dificuldade mesmo em enxergar o que o Dante tinha, né? E assim, a segunda pergunta sobre a aceitação. Eu não vivi o luto do diagnóstico de Dante, sabe? Que muitas mães que eu converso, que me procuram e me pedem ajuda, elas têm aquele luto, sabe? Assim, elas... Eu não me permiti isso porque eu queria ajudar meu filho. Eu queria saber o que ele tinha para ajudar. Saímos da consulta, ele pediu para nós colocarmos ele em terapias, psicólogo, terapeuta ocupacional e fono. Na época nós tínhamos aqui no CAPS Infantil e procuramos para dar início, né? Ele pediu para voltarmos com 3 meses com uns relatórios dos profissionais. Para em conjunto, né, ele junto com os profissionais fecharem um diagnóstico. E assim foi feito.
O diagnóstico de Dante ele foi bem precoce, graças a Deus. A gente conseguiu, né, ter essa visão e descobrir cedo. E mesmo tendo descoberto muito cedo, nós ainda enfrentamos tantas dificuldades que imagine se eu tivesse fechado os olhos naquela época, né, esperasse o tempo passar, como meu filho não estaria hoje. Exatamente. Né? E aí voltamos no neuro 3 meses depois e o diagnóstico de Dante foi fechado. Ele não fechou o grau, Dante era muito bebê, né, ainda. Ele não fechou o grau porque ele disse que precisava, né, de um tempo a mais, avaliação, mas que a gente continuasse com as terapias. E aí Dante ia para a escola, ia para as terapias e eu comecei a estudar para trabalhar com ele em casa também, estimular em casa, né? Ele gostava muito de alfabeto, o alfabeto é um dos hiperfocos dele até hoje, então eu comecei a usar o alfabeto para tentar estimular ele em todos os, né, os aspectos possíveis. Era na hora do banho, na hora da comida, sempre usando o alfabeto como reforçador naquele momento. Sim. E aí o tempo foi passando. Dante, ele nunca teve problemas com barulho, né, assim, com ambientes, nunca tinha tido. E no meio disso tudo, desse diagnóstico de Dante, eu descobri que eu estava grávida de Dimitri. Dimitri, ele não foi planejado, mas ele não foi evitado. Como, né, nós tentamos um tratamento para Dante, eu falei, não vou evitar, vai ser no tempo de Deus. Até voltando aqui um pouquinho, nesse processo de diagnóstico de Dante, eu descobri que eu estava grávida de Dimitri. E aí bateu o desespero, porque, meu Deus, uma criança autista, eu estou grávida de outro, o que é que eu vou fazer da minha vida? Perdida, né? Perdida, tentando entender ali o mundo e com outro filho e com a possibilidade desse outro filho ser autista também, porque a carga genética é grande, né? E aí Dimitri veio e era aquela correria de terapias com Dante e um bebê recém-nascido, né? E como seria a aceitação de Dante com o irmão, já que ele não gostava de criança, ele não socializava com criança. Eu lembro que quando eu cheguei em casa com Dimitri, Dante fingiu que ele não existia. Ele ignorou mesmo, assim, totalmente o irmão. Ele olhava e para ele ali não tinha nada, não existia ninguém. Eu, Senhor, o que é que eu vou fazer? Né? Veio a pandemia, as terapias pararam, nós precisamos nos isolar, né? Foi aquele caos. E aí Dante, ele começou a regredir, o pouco que ele tinha evoluído, ele começou a regredir muito. Passando a não aceitar mais entrar em ambiente nenhum, não querer mais conviver com outras pessoas. E aí ele desenvolveu uma rigidez muito grande, ele sempre teve uma rigidez muito grande, né, que é do autismo, mas ele desenvolveu uma rigidez ainda maior na pandemia. Porque ele se acostumou em ficar em casa e não ter contato, né? E aquilo ali para ele virou padrão. Passou a ser a parte da vida dele ali, aquela bolha e pronto. Justamente. Né? É bem interessante, Isabela, tu trazer essa breve conversa que a gente já começou aqui. Já deu para perceber o quanto tu já estudou sobre o assunto, tu entende, tu sabe as palavras, correu atrás, mesmo não sendo da área, e dá para perceber o quanto tu é dedicada a essa causa em si. E aí, já adentrando nesse aspecto, que tu acabou já de adentrar, foi o segundo filho que veio. Como foi lidar nesse momento, tendo um filho autista, já mais velho, e um filho mais novo? Como é que foi esse rebuliço de emoções, de correr atrás das coisas, como tu acabou de citar, entrando numa pandemia, onde depois dessa pandemia, os CAPs aqui de Paulistana, pelo menos, não voltaram ao mesmo funcionamento que era antes, é fato para todo mundo na cidade. Como foi lidar com tudo isso aí? Quais foram as saídas que você e sua família encontraram? E até a partir daí, tua família realmente aceitou? Não, é isso mesmo, a gente vai correr atrás, vamos dar as mãos aqui e vamos fazer acontecer. Como é que funcionou esse segundo filho aí, no meio disso tudo? Pronto, o Dimitri,
Eu questionei tanto a Deus, Dimitri, né? E depois eu me arrependi e agradeci tanto. E hoje eu entendo o propósito de Dimitri na nossa família. Em meio à pandemia, Dante regrediu, né? Como eu tinha citado anteriormente. Aí chegou o tempo de voltar no neuropediatra. Chegamos lá, Dante não tinha evoluído nada. Mais de um ano e Dante sem evolução. Teve a pausa das terapias, né, e tudo. Aí ele falou, olha, mãe, é o seguinte, a terapia que o seu filho está fazendo não está surtindo efeito. Eu preciso que vocês procurem uma terapia com uma qualidade melhor, não que a daqui não tenha qualidade, mas para o grau dele, uma terapia mais intensa, sabe, assim, mais completa. Não tínhamos plano de saúde na época, e aí ele me indicou uma clínica em Picos. Uma clínica em Picos pelo SUS, que era o APAS, e uma clínica particular. E eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta, Senhor? Eu preciso trabalhar, vou precisar trabalhar mais ainda para pagar a terapia do meu filho. E tem Dimitri, sabe, assim? E aí eu percebia, tinha hora que eu estava dando muita atenção para Dante, porque ele demanda uma atenção maior, né? Ele demanda uma atenção maior. E estava deixando Dimitri de lado, e a culpa materna, né, corroendo. Fomos, então, na APAS, né, lá em Picos, e aí tinha uma fila de espera enorme. Passamos uma assistente social, ela falou, olha, mãe, eu vou colocar o nome dele aqui, mas para essa vaga surgir, para essa vaga acontecer, ou alguma criança vai ter alta, que é muito difícil de acontecer, ou um óbito de alguma criança para surgir uma vaga. Então, meu Deus do céu. Sabe, assim, eu não consigo nem imaginar que meu filho vai ter que... Uma criança vai ter que morrer para meu filho conseguir uma vaga, né? E aí fomos, então, para essa outra clínica particular. Cheguei lá, pedi o orçamento, dei o laudo do neuro. R$4.000 por mês. As terapias que ele precisava fazer. 10 sessões de fonoaudiólogo, 10 sessões de terapeuta ocupacional sensorial, porque Dante ele tem um transtorno do processamento sensorial, que é uma comorbidade do autismo, psicólogo e fisioterapeuta. Isso tudo já tinha o grau dele nesse momento, já? Não, assim, eu sabia que meu filho era um grau 3, eu nunca tive dúvida, pelas dificuldades dele. Mas o neuro custou muito a fechar o grau dele. Sim. Inclusive, eu precisei mudar de neuro, porque ele não queria fechar o grau de Dante, né? Uma conduta dele, não sei, mas que eu não era de acordo. E aí eu olhei para minha sogra, estava no dia com a gente, né? Foi eu, meus 2 filhos e ela, e eu olhei para ela e falei, não tenho condição, não dá. Aí nós vamos fazer dar certo. Eu falei, não dá, não é dentro da minha realidade, eu não tenho condições, porque não é só a terapia, não é só aqueles R$4.000 mensais, tem combustível, tem alimentação. Meus filhos precisam comer em casa, eu pago aluguel, eu pago luz, então assim, não dá, não é dentro da minha realidade. Ela, não, nós vamos fazer dar certo. E aí voltamos para casa, e aí nesse dia eu voltei muito angustiada, né, muito desesperada, porque meu filho precisava do tratamento e eu não sabia não tinha saída, né, no momento. Mas aí conversando, aí minha mãe, não. Aí nesse momento, todo mundo se uniu, aceitou o diagnóstico, né, não, vamos fazer dar certo. Minha mãe, uma semana eu dou a gasolina, minha sogra na outra semana eu dou, minha mãe, esse mês eu dou R$1.000 para terapia, minha sogra eu dou o restante, sabe? E assim foi feito, até a gente fazer um plano de saúde para poder liberar essas terapias. Procuramos, né, um plano de saúde lá em Picos, e aí que foi a Unimed, eles falaram que, como o Dante já tinha diagnóstico, nós teríamos que ir para Teresina para ele passar por uma avaliação, e como ele já tinha diagnóstico, seriam uns 2 anos de carência. Eu falei, como é que eu vou pagar? É muito. Sabe? Não tem condição. Aí a clínica disse que aceitava outro plano de saúde, que era o aqui da eu não lembro, era antes do Apvida, não lembro o nome, mas era aqui o dos professores, né? E aí minha mãe, não, vou fazer um plano de saúde para Dante, né? Vamos fazer esse e vai dar certo. Fizemos o plano de saúde aqui.
Aí a clínica falou, olha, são 6 meses de carência. Pronto, então 6 meses a gente consegue pagar essa terapia. Vamos trabalhar para pagar essa terapia esses 6 meses. E aí eu precisei trabalhar ainda mais. E nesse trabalhar mais eu acabei tendo que deixar meus filhos de lado. Né? Assim, porque eu precisava pagar a terapia do meu filho. Então, se eu ficasse em casa, se eu não estivesse ali com meu esposo, né, para agregar mais valor, não dava. Não tinha condição. E aí passaram-se os 6 meses, pagamos, sabe, assim, com muito sacrifício, mas pagamos, e Dante ele começou a ter uma evolução. E aí, quando dava, eu levava o Dimitri para Picos, íamos nós 4, mas era uma demanda, assim, era muito cansativo, porque tinha a demanda de Dimitri que era menor, tinha a demanda de Dante de crises, né, porque era pós-pandemia, Dante ele não aceitava entrar na casa da minha mãe. Então, foi um caos. E aí, cheguei lá, feliz da vida, pronto, ó, tô aqui, vamos dar início às terapias pelo plano. Poxa, nossa clínica se descredenciou desse plano. Só estamos trabalhando agora com a Unimed. Aí, mais uma vez, eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer? Mais 6 meses. Foi difícil, mas conseguimos. E aí fizemos o plano de saúde dele e começamos a ir para Picos semanalmente, né? Toda semana. O que mantém até hoje, né? O que mantém até hoje, né? Eram todas as quintas-feiras. E aí, Dante... Aí eu questionando com o neuro, questão de grau de Dante, achando pouco a terapia, porque era uma vez por semana na quinta, e quando eu conseguia vaga aqui no CAPS infantil, né? A demanda foi aumentando e foi ficando mais difícil o acesso no CAPS, né? Porque atende muitos municípios. Então, assim, meu filho ele precisava de, no mínimo, 4 terapias semanais. E eu estava fazendo aqui e lá para tentar agregar para fazer aquela carga horária. E a evolução de Dante ainda continuava muito baixa. Muito baixa. Resolvi mudar de neuro, né? Para ver se não era o caso de uma demanda de sessões maior, já que eu achava que o grau dele era um grau 3. E aí essa neuro, mãe, ele é um grau 3 sem dúvida nenhuma. E a gente precisa intensificar essas terapias. Senão, seu filho não vai ter resultado. A evolução vai ser muito pouco e nós temos que aproveitar até 7 anos, ela dizia que o cérebro da criança estava mais apta, né, a desenvolver com facilidade maior. E aí nós vamos ter que aumentar essas terapias. E você vai precisar ficar pelo menos 2 dias da semana em Picos. Aí foi que veio outro desespero, né? Porque nós somos autônomos. Tanto eu quanto meu esposo. 2 dias fora do trabalho. 2 dias sem... 2 dias que o ganho é mais baixo. Mas seguimos, passamos 6 meses ficando 2 dias em Picos, em hotel. Nós íamos na segunda de manhã e voltávamos na terça, meio-dia. E aí a Dante pegava esse dia inteiro de terapia, esse dia e meio inteiro de terapia. Aí foi quando ele deu um boom no desenvolvimento dele. Dante, até 3 anos, não falava nem mamãe. Ainda hoje, na verdade, para eu ouvir uma mamãe dele é bem difícil, é bem raro, né? O Dante, ele é um grau 3, com associação de transtorno de processamento sensorial, e agora ele está em investigação para deficiência intelectual. Então, assim, é uma criança que tem uma demanda muito grande. A comunicação dele por um bom tempo, foi não verbal, né? Nós tínhamos que nos adaptar para poder tentar entender o que ele queria. E aí, nesse período que nós passamos esse tempo em Picos, esses 2 dias, a fono dele introduziu uma comunicação alternativa, que é uma pasta de PECs. E aí ela disse, olha, mãe, já que ele se irritava muito porque ele não conseguia se expressar. Ele não conseguia dizer o que ele queria, e aquilo ali levava ele para uma crise. E o Dante precisa se comunicar de alguma forma. E aí nós fomos para o meio da comunicação alternativa, que é uma pasta, que nessa pasta tem
quase tudo do dia a dia dele e ele tem que montar uma frase nela, solicitando o que ele quer e ele me entrega e aí assim eu consigo, né, entender o que ele quer e dar o que ele precisa naquele momento. Bem interessante. Isabela, acho que é bom e é importante para a gente falar para os ouvintes e para quem está assistindo a gente, até explicar realmente o que é o autismo, o que é a palavra autismo, qual é a procedência mesmo disso, se tem causas, se não tem causas, enfim, porque é um transtorno que deu um boom de um tempo para cá, como tu acabou de citar, o CAPS mesmo aqui em Paulistana, como ele atende toda a região, hoje ele já não consegue mais dar suporte, porque é uma região inteira dependendo de um CAPS. Então é importante a gente explicar um pouquinho o que é o autismo em si, em poucas palavras, para ver se as pessoas conseguem, os nossos ouvintes conseguem entender. Pronto, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Vou tentar simplificar, né, de uma forma que todos entendam. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que é assim, ainda não foi comprovado cientificamente a causa dele. Eu acredito hoje que seja genética, algum fator genético. E a maioria dos estudos hoje apontam para isso mesmo, né? Para uma carga genética ali maior. Aí você pega e você fala, tá, um fator genético, mas e na sua família? Tem algum autista? Não. Não tem nenhum autista com diagnóstico. Mas eu já diagnostiquei meu esposo como autista. Já diagnostiquei meu irmão. Porque antigamente não tinha tanta informação. Exatamente. E assim, sempre a minha sogra ela falava muito que o Dante, isso de Dante parece muito com Janderson. Né? Então, assim, eu acredito que seja uma carga genética mesmo. Aí você fala, tá, mas e Dimitri? Você tem outro filho com Janderson e Dimitri não é autista? É complicado. Bem complicado mesmo. E para a gente entender um pouquinho melhor da história de Isabela, já contou muita coisa aqui, já adentrou até na história do segundo filho que veio após, e hoje deve estar se desenvolvendo junto com o irmão, né? A gente tem até um vídeo aqui para passar, para que a gente consiga entender um pouquinho dessa família. Casa, se decide bater asa, me leva com Um vídeo de homenagem ao Dia das Mães, uma mãe de um rapaz autista, uma referência que todo mundo conhece nas redes sociais. Ela posta muito dia a dia da convivência com os filhos, tem uma convivência com um filho autista, e acho que tu poderia falar um pouquinho do sentimento de mãe, como é ser mãe de um autista, Isabela? Cara, eu costumo dizer assim que o autismo de Dante, ele foi um marco na minha vida. Um marco que, assim, hoje eu sou a pessoa quem eu sou, além da maternidade, graças ao autismo de Dante, porque, assim, eu comecei a enxergar as pessoas com outros olhos, né? A ver o mundo de outra forma. E, assim, não é um processo fácil. É um caminho aí cheio de cicatrizes, né, de marcas, de lutas, mas que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sei que nós não estamos nem na metade do caminho, ainda falta tanta coisa para viver, ainda tem tanta coisa pela frente, mas assim, tudo que eu já vivi com Dante,
com o Dimitri me fez assim ser quem eu sou hoje. Isso é emocionante. Realmente é muito emocionante. E a Isabela veio o filho autista, depois Dimitri, e recentemente uma dificuldade também que vocês passaram na sua família. Eu sei bem porque tenho uma amizade com o Janderson. Como é que foi passar por isso, sendo mãe de 2, ainda tem que cuidar dos 2 e ter o marido passando a situação que foi, e graças a Deus superando essa situação? Rapaz, foi difícil. Assim, foi muito difícil porque Janderson precisava de mim e os meus filhos precisavam de mim. Aqui, né? E aí o caso de Janderson ele foi muito sério, foi muito grave, que teve uma hora que eu fui chamada na sala vermelha que a médica virou para mim e falou: eu preciso que você converse com ele, eu preciso que ele reaja, senão nós vamos entubá-lo. E aí nessa hora, sabe assim, passa um filme na sua cabeça, porque eu não pensava em mim como esposa naquele momento, eu pensava nos meus filhos. E aí eu entrei, né, na sala, eu falei: Janderson, ele, mesmo inconsciente, né, mas ele ainda me ouvia. Eu perguntei: você está me ouvindo? E ele balançou com a cabeça que sim. E eu falei: eu preciso que você reaja. Nós precisamos de você, Dante precisa de você. Então, assim, eu preciso que você lute por eles, né? E aí eu fiquei uns 10 minutos na sala com ele, conversando com ele, falando sobre os meninos, e foi quando ele foi estabilizando. E não precisou entubá-lo, né? Então, assim, hoje, para o pessoal entender, quem acompanha mais o Dante nas terapias é Janderson. Porque a gente se dividiu. Eu disse: olha, não tem como sair nós 2. Alguém precisa trabalhar. Assim, ficar aqui no trabalho, né? E aí, por ele dirigir melhor, enfim, ele foi se adaptando e ele é quem acompanha Dante mais nas terapias. Nós vamos toda segunda-feira para Picos, terça e quinta em Jacobina, no centro, né, de reabilitação que abriu aqui recente. E aí, nessa hora, eu pensava: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Se acontecer o pior, porque não tem como você não pensar que, na situação que ele estava, que não iria acontecer o pior. Como é que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou conseguir dar a terapia que meu filho precisa? Como é que eu vou conseguir dar conta? Né? Assim, foram muitos questionamentos. E aí o Dante estava aqui. Dante, a comunicação dele ainda é bem pouca, né? E minha mãe me ligou dizendo que ele estava chorando porque ele sabe que a gente passa o dia trabalhando e à noite a gente está em casa. Então, quando começava a entardecer, ele ia lá para fora, virava para a mãe e falava: quer noite, mamãe, papai. E minha mãe não sabia nem o que falar, não sabia nem como explicar. Então, assim, foram dias muito difíceis, né? Mas graças a Deus e a todos os amigos que fizeram muitas orações, porque foi livramento, foi resposta de oração. Hoje nós estamos aqui de novo, né, para contar a história. Que bom. E Isabela, tu acabou de entrar um ponto que é do trabalho. Como é que é ser mãe de autista e ainda ser autônoma em Paulistana? Como é que é lidar com tudo isso e levar a vida dessa forma? É muito difícil porque é assim, para a gente conseguir manter uma terapia em outras cidades, né, que agora são 2, são 3 viagens por semana, a gente precisa de dinheiro. Então, a gente precisa trabalhar muito, e trabalhando muito, seus filhos vão ficando de lado. E aí, às vezes, eu me pergunto: meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Preciso trabalhar muito para dar uma qualidade de vida boa para meu filho, mas né, as memórias que eles vão ter de mim, como é que vão ser? Mas assim, a gente tenta da melhor maneira possível, né, já que nós temos, né, essa oportunidade de ser autônomos, dividir o tempo. Quando eu vejo que eu estou em falta com eles em casa, não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar com eles. E eu até tentei sair um pouco de ser autônoma e fiz um teste seletivo, né?
para ser professora. E comecei a ser, né? Fui tirar uma licença de 3 meses, achando que a correria da vida estava pouca. Fui tirar essa licença de 3 meses e aí percebi que eu estava em falta com eles, né? Percebi quando um dia, assim, em tudo que eu me proponho a fazer, eu tento dar o meu melhor, sabe? Então, assim, eu queria dar para aquelas crianças na creche coisas diferentes, sabe? Brincadeiras diferentes, sabe? Aprender de uma forma lúdica, que não é a realidade de todas as crianças que tem lá, né? Assim, aprender brincando. E aí eu comecei a produzir muitos jogos. E eu lembro que um dia, à noite, Dimitri, mamãe, vamos dormir? Eu ia para a creche 6h30 da manhã, deixava Dante e Dimitri banhados, minha mãe vinha me ajudar a arrumá-los e dar café. E aí ia para a creche, minha mãe já sonhou deixar ele na escola. Chegavam por volta de 11h20, pegava eles na escola. Ia para casa, dava almoço 1 hora, eu começava a atender no estúdio. Ou no estúdio ou na loja, mas nessa época eu me dediquei ao estúdio em si. E aí eu ficava no estúdio até 6. Então qual era o tempo que eu tinha para produzir? Era o mesmo tempo que eu tinha para ficar com eles em casa. E aí um dia, produzindo esses jogos à noite, eram umas 10 da noite, Dimitri, mamãe, vamos dormir? E eu, filho, mamãe tá terminando. Dante já estava dormindo, porque ele tinha conseguido dormir com o pai. Mas Dimitri não, muito apego, sabe? Ele tem um apego muito grande. Eu falei, Dimitri, senta aí que mamãe tá terminando. E ele sentou e dormiu no chão, nos meus pés. Nesse momento eu olhei, Senhor, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu, não dá. Larguei o teste de lado. E fui, né, continuar sendo autônomo por ter uma flexibilidade de horário melhor para eles, né? Mas, assim, é muito difícil, porque você tem que tá escolhendo ali diariamente, abrindo mão de alguma coisa para poder fazer com que tudo se encaixe na rotina, né? Bom, e a última coisa que a gente queria colocar aqui na mesa, para Isabela, o que é ser mãe, de fato, e para os ouvintes da gente entender o que é que Isabela acha do que é ser mãe. Meu Deus. É uma pergunta difícil? É uma pergunta difícil. Cara, ser mãe é tudo. Ser mãe não tenho nem palavras para descrever, assim, de fato, o que é ser mãe, né? Mas, assim, é uma emoção diária. A maternidade, ela não é fácil. Ela é muito difícil, mas é a maior realização da minha vida, sabe, assim, eu não sei o que seria da minha vida hoje se não fossem os meus filhos, eu não consigo imaginar a minha vida hoje sem eles. Faltou as palavras. Que bom. Bom, já para a gente adentrar aqui nas considerações finais, que é um brinde do Dia das Mães, de toda a equipe do podcast. Obrigada, eita, que lindo. Desde já a gente agradece, de toda a equipe aqui. E agora a gente abre justamente para as considerações finais, uma mensagem que Isabela queira deixar para os ouvintes, para quem está assistindo a gente nas redes sociais. Bora lá, Isabela. Primeiramente, eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, típicas e atípicas, né? Dizer assim que não é fácil, que as lutas não são fáceis, principalmente para uma mãe de uma criança atípica, né? É uma luta constante, mas que tudo aquilo que você faz pelo seu filho vale a pena. Todo o sacrifício que você faz pelo seu filho vale a pena. Seu filho, ele vê ali diariamente as lutas que você, né, traça por ele. E ele é muito orgulhoso disso. Muito bom. Isabela, obrigado pela participação. Enriqueceu muito esse podcast. Todos os dias das mães, todos os anos nesse podcast a gente traz uma mãe que seja referência aqui para que traga essa carga histórica, mostre um pouco da sua história, que enriqueça na vida de todo mundo que vai ouvir uma palavra sua, uma mensagem. E essa é a intenção desse podcast, tá bom? Agradecemos novamente aos nossos patrocinadores. Feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha mãe, a minha avó, e até o próximo domingo.